Paz e graça aos irmãos. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quero convidá-los a lermos juntos os versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 e 2. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler juntos, 1 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos por Tua palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção dela poder guiar a Tua igreja e as nossas vidas para fazermos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos dá, Senhor, entendimento na Tua palavra, para que possamos fazer segundo o Teu querer. E como igreja, Senhor, possamos fazer aquilo que está no Teu coração. Abençoa, Senhor, as nossas crianças que estão no acampamento. Que o Senhor as proteja, que o Senhor cuide das suas professoras, professores, de toda a equipe que lá está, e que eles possam retornar hoje à tarde debaixo da Tua bênção, da Tua paz e da Tua proteção. Te oramos assim, ó Deus, agradecidos pela bênção da vida, por podermos Te servir. Te agradecendo, ó Deus, pelo chamado para o presbiterato, para o diaconato, pelo ofício, pela vocação do Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, hoje nós não teremos o nosso departamento infantil. Toda a equipe está no acampamento, no Brinque Criança, no 22º Brinque Criança. Se porventura você precisar usar o berçário, não tem problema, você poderá usar e está lá à sua disposição, com ar-condicionado, e pode ser pedido para que você possa fazer uso dele ao nosso zelador, tá certo? Então, hoje pela manhã e à noite, nós não teremos o nosso departamento infantil. Irmãos, eu quero, voltando ao texto da palavra de Deus, em 1 Timóteo 3, 1 e 2, conforme nós lemos, nós temos pensado, e você vê o aviso aí sobre a eleição de presbíteros e diáconos, que ficará para o início do próximo ano, mas pelo atropelo do início de ano, nós temos então tratado e procurado orientar a igreja com respeito ao processo e a questão, inicialmente, das funções do presbítero e diácono e a questão das qualificações para o presbiterato e para o diaconato. Ao longo desses domingos, nós vamos estar tratando disto, tanto do presbiterato como do diaconato, o que a palavra de Deus requer daqueles que então são eleitos e que a igreja então estará elegendo conforme a vontade do Senhor. E nós queremos pedir que você possa sempre prestar bastante atenção. Essas pregações, essas pastorais, como a gente fala, no domingo pela manhã continuarão à disposição no canal do YouTube da igreja. E eu quero iniciar, então, partindo deste texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando Paulo, então, orienta a Timóteo e como ele deveria orientar as igrejas. Paulo está dizendo que a palavra de Deus ela é fiel e vai, então, dizer que é uma excelente obra, a obra do episcopado. A igreja presbiteriana entende que as funções que nós temos no corpo de Cristo, elas não são funções de hierarquia. Algumas igrejas entendem a questão do governo chamado episcopal como o pastor que, entre aspas, manda numa igreja, um bispo que manda, então, em uma quantidade de pastores e igrejas, um arcebispo que manda, então, que dirige, que lidera, então, bispos. Então, é uma igreja
do governo chamado episcopal. Nesse sentido, nós temos a igreja episcopal, nós temos a igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus, onde o pastor ele é autoridade na igreja local, sobre vários pastores você tem um pastor principal, e às vezes na Assembleia de Deus é chamado, nas igrejas locais, de presbítero. E aí, então, você tem o governo episcopal. Você tem o governo congregacional, como da igreja congregacional, da própria igreja congregacional, da igreja batista, onde a assembleia ela toma a maior parte das decisões. E você tem, então, o governo conciliar, o governo de concílios, que é da democracia representativa, como nós temos no nosso país, nós elegemos aqueles que estarão nos representando, e as igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, adotam, então, esse sistema do governo conciliar. Na igreja, as responsabilidades maiores, lógico que nós temos assembleias, mas as responsabilidades maiores são do conselho da igreja. Sobre o conselho da igreja, sobre a igreja, está o presbitério, que então coordena e lidera várias igrejas. Sobre o presbitério, o Supremo Concílio, o sínodo, digo. E sobre todos eles, então, o chamado Supremo Concílio. Então, nesse sentido, quando Paulo, então, fala aqui, é necessário, portanto, que o bispo, o entendimento que a igreja reformada, a igreja presbiteriana tem, é que apenas está se tratando da função. O pastor, ele é um bispo. O presbítero, ele atua como um bispo, no sentido de que a ideia do bispo é um supervisor, alguém que está supervisionando, cuidando das ovelhas. Então, não há na igreja presbiteriana a ideia de um pastor, sobre o pastor está o bispo, sobre o bispo arcebispo, não é essa hierarquização, mas funções. E aí é função do conselho supervisionar, acompanhar, pastorear, cuidar da igreja. Então, os presbíteros exercem a função, nesse sentido, de bispos, aqueles que estão supervisionando o rebanho, cuidando, zelando pelo rebanho. Para uma obra tão grandiosa, tão excelente, como diz Paulo aqui, é necessário também que esses irmãos tenham qualificações que a igreja possa buscar à luz do que a palavra de Deus nos fala. E a primeira qualificação que Paulo nos coloca, e nós não vamos aqui, a cada domingo nós vamos tratar de 5 qualificações, por isso que o versículo 2 nós vamos parar ele basicamente mais ou menos na metade, e aí próximo domingo continuaremos, e assim pelos próximos domingos. Paulo vai então dizer que esse bispo, esse presbítero, e que também o presbítero pastoreia, ele cuida, ele ajuda o pastor, esse presbítero ele precisa ser irrepreensível. E nessa ideia, quando Paulo fala então que o bispo precisa ser irrepreensível, não está aqui a ideia de que esse presbítero precisa ser perfeito, senão ninguém seria eleito. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas limitações e fraquezas. Não está se dizendo então com isso que, então de qualquer jeito vai, já que todos são pecadores, não. Paulo está justamente mostrando à comunidade e à igreja que a igreja precisa estar buscando alguém que tenha uma conduta e um caráter que não possam ser acusados tanto pelos da igreja ou pelos de fora, como alguém que tenha um procedimento escandaloso, porque isso levaria ao descrédito da mensagem do Evangelho. E é muito interessante que Paulo coloque isso, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, porque o próprio Paulo, isso é interessante, quando Paulo ainda não convertido, quando ele estava no judaísmo, a palavra de Deus fala que ele mesmo dava o testemunho de que o judaísmo via Paulo como alguém irrepreensível, ou seja, que você não conseguia encontrar, ele era pecador, ele sabia disso, mas era difícil encontrar uma falha na vida de Paulo à luz do que a palavra de Deus então exigia. Diante da lei, das exigências da lei, Paulo era irrepreensível, era alguém que procurava então condizer a sua conduta com aquilo que a palavra de Deus então exigia. Então, quando vamos procurar alguém, algum candidato, nós precisamos buscar pessoas que não sejam facilmente acusadas de uma má conduta, de maus procedimentos, que não possa dar desta forma um bom testemunho e assim levar ao descrédito
da mensagem do Evangelho. Mas Paulo não vai só dizer que esta pessoa, este candidato, e aqui a gente está tratando do presbiterato, que nós vamos ter um domingo que a gente vai tratar especificamente sobre os diáconos, se bem que algumas qualificações, elas são exigidas dos dois, como essa próxima que Paulo coloca. Paulo não só diz que deve ser irrepreensível, assim como também os diáconos, mas Paulo vai dizer que presbíteros e diáconos precisam ser esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Aparentemente parece até um tanto fácil interpretar assim. Algumas alternativas têm sido dadas ao longo da história da igreja, entendendo inicialmente que isto seria uma proibição à poligamia. Que Paulo estaria dizendo, olha, esse homem que está sendo eleito presbítero, ele não deve ter mais de uma esposa, ele não deve ter mais de um cônjuge. E então estaria combatendo a ideia da poligamia. Assim entendeu Crisóstomo, na história da igreja, muito famoso. Assim entendeu Calvino. Assim entendeu D.A. Carson, um teólogo reformado da igreja batista, um teólogo reformado canadense, e alguns outros teólogos entenderam desta forma, que deveria ser, então, aqui uma ideia de Paulo combater a poligamia. Lógico que, num certo sentido, isso é até um tanto óbvio, porque se a gente olha para o Éden, o princípio estabelecido por Deus foi, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Então, esse princípio deste casamento monogâmico já estava estabelecido ali desde o Éden. Se esta foi a ideia, então, do apóstolo Paulo, ele estava fortalecendo aquele princípio de que este homem deveria manter-se neste único relacionamento com a sua mulher e não contrair mais, então, casamentos, ou seja, estaria se opondo à ideia da poligamia. Na época de Jesus, isso já era um resgate, e o próprio Jesus falou sobre isso. Quando disputaram a questão do divórcio, Jesus então disse, não foi assim desde o princípio. Não lestes que o que o Criador estabeleceu? E aí Jesus volta ao texto, então, de Gênesis 2, 24. Então, isso já era um tanto esperado dos casais cristãos, mas que é uma possibilidade, não deixa de ser o combate à poligamia. Alguns outros interpretaram isso como sendo a ideia de que para ser presbítero precisaria então ser casado. Mas isso não é tão consistente, porque se fosse só isso, ele não precisaria dizer, então, esposo, e aí ainda acrescentar de uma só mulher. Ou seja, Paulo queria algo com esta ideia que não seria simplesmente apenas dizer, não, que ele tem que ser ou estar casado. O próprio Paulo é entendido que ele não estava casado. Ele escreve 1 Coríntios 7, e então ele fala, como ele falou aos Coríntios, dizendo que ele não estava unido a uma outra mulher. Não se sabe ao certo se Paulo foi casado. É possível que tenha sido casado, ele pode ter ficado viúvo, ele pode ter sido abandonado, uma vez que ele foi convertido ao cristianismo, a esposa dele, sendo do povo de Israel, judia, como se chama, ela podia ter dito, não, a conversão foi sua, você segue, eu não vou seguir o cristianismo. Eu não vou, meu coração, eu continuo do judaísmo, eu continuo israelita e eu não vou seguir esse Jesus. E então pode ter abandonado o apóstolo Paulo e ele ter seguido a vida dele na presença do Senhor. Mas então não seria propriamente o aspecto da exigência do casamento, se bem que, de certa forma, era muito comum aos anciãos, de fato, serem casados. Eles vão tratar de famílias da igreja e eles precisam ter também esta experiência. Mas não como uma condição sine qua non, que você não possa, de modo algum, abrir mão, até porque Jesus mesmo diz que alguns foram chamados para não casarem e receberam essa vocação de Deus. Uma outra questão seria a ideia de que Paulo poderia estar combatendo a ideia da infidelidade, o que não é também tão consistente. Paulo combate a ideia de infidelidade em outras questões, em outros momentos, outros textos,
mas que não seria consistente aqui, porque isso iria além do que o texto está, de fato, querendo nos dizer. Outra ideia também, isso para a gente poder pensar, as muitas ideias relacionadas a uma expressão tão pequena, esposo de uma só mulher. Alguns chegam a dizer, então, que esse candidato ao presbiterato, e que também se repete essa exigência no final do texto para os diáconos, seria alguém que só tivesse casado uma única vez. Mas não é bem isso o que a palavra de Deus nos ensina, até porque o próprio Paulo, ele diz, Jesus fala do caso de relações sexuais ilícitas, que poderia resultar num divórcio, não havendo perdão, não havendo tratamento, mas o princípio seria sempre buscar manter, então, o casamento, mesmo numa situação de relações sexuais ilícitas. A palavra de Deus não estava dizendo, vai e parte direto para o divórcio. Não. Como Paulo também, em 1 Coríntios 7, ele coloca duas outras situações. É o caso da situação, o caso do abandono, o caso da viuvez, o que então terminaria ali o casamento, e então a pessoa poderia contrair um novo casamento, como também o caso do abandono. Pessoas, o homem convertido agora a Cristo, a mulher pagã, não cristã, ela dizia, não, eu não quero mais viver com esse homem. E aí ela abandonava esse homem que agora era cristão. Ou a mulher convertia-se ao Senhor Jesus, era convertida, e o seu marido, pagão, dizia, não, eu não vou viver com essa mulher. Então abandonava ela. Então Paulo entende-se ali a partir do texto, que uma vez que houve esse abandono irremediável, que não há como, por hipótese alguma, voltar atrás, e a pessoa não volta, que esta parte que foi abandonada, ela estaria livre na possibilidade de contrair um novo casamento, e Paulo alerta. Paulo diz, olha, que isso seja feito tão somente no Senhor. Case-se com alguém que vai servir ao Senhor, que você está vendo, dialogando, conversando e assumindo um compromisso de caminharem juntos na presença do Senhor. Se bem que nós não podemos negar que, historicamente, a igreja, não obrigatoriamente, mas a igreja terminou valorizando um único casamento. Que a pessoa, então, mesmo passando pela viuvez, pela infidelidade, pelo abandono, a igreja, historicamente, veja só, estou sendo bem enfático, historicamente, ela terminou valorizando como sendo um mérito, algo extremamente louvável, aquela pessoa manter-se unicamente naquele casamento. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque isso significa, então, valorizar uma tradição, algo que a igreja valorizou como mérito, mas nós precisamos ter cuidado para não desfazer da possibilidade, à luz do que a própria palavra de Deus fala, seja por relações sexuais ilícitas, seja pelo abandono ou pela viuvez, que a pessoa pudesse contrair um novo casamento. Então, não diria respeito a isso, mas o que nós queremos enfatizar e chamar a sua atenção nesse contexto é o aspecto de que, à luz do que a palavra de Deus fala, é que quando nós escolhemos alguém que é esposo de uma só mulher, parece-nos, à luz do que a palavra de Deus nos fala, é que nós precisamos cuidar da visão que essa pessoa tem de casamento, de família, de relacionamento, de vida também emocional, sexual, ou seja, esse ser como um todo, como ele se relaciona com pessoas do mesmo sexo e do outro sexo, do sexo diferente. Como é este relacionamento? Porque se fosse apenas tão somente por divórcios e mais divórcios, e fosse só a ideia de dizer assim, não, mas a pessoa está casado nesse momento só com uma pessoa, ele está só com uma pessoa, então ele está apto. Ele está sendo marido de uma só mulher. Mas parece que a palavra de Deus quer mostrar algo mais. Paulo está querendo mostrar como nós precisamos olhar a vida dessa pessoa, a vida matrimonial, a vida conjugal, como é o casamento dessa pessoa, como essa pessoa entende o casamento à luz do que a palavra de Deus fala. Só para lhe dar um dado, eu guardei essa reportagem, com certeza tenho em casa arquivado, na época que a gente não tinha internet. O Diário de Pernambuco, ele publicou em uma das suas sessões uma situação
de um israelita, porque o casamento israelita, o casamento civil, ele já é, de cara, um casamento religioso. Ele é religioso e civil ao mesmo tempo. E então a reportagem falava exatamente sobre isso. E então dizia sobre um israelita que, no mínimo, ele casou 10 vezes. E dizia lá a reportagem, quando perguntaram a ele, por que o senhor casou e se divorciou 10 vezes? E aí ele dizia assim, eu sempre acreditei que o meu casamento seguinte seria para toda a vida. E geralmente o casamento durava em torno de 2 anos. E aí os problemas começavam a acontecer, eles se divorciavam e ele partia agora para um novo casamento. Então, se fosse só por isso, alguém poderia dizer, olha, ele está casado só com uma pessoa, então ele pode ser presbítero, porque neste momento ele está casado só com uma pessoa. Então, parece-nos que a ideia é, veja como esta pessoa vive o casamento, veja como ela entende, à luz do que a palavra de Deus fala e ensina o casamento, porque esta pessoa vai estar tratando de outros, vai estar tratando de outros casamentos, de outras famílias. Então, o esposo de uma só mulher precisa ser visto com mais cuidado e zelo por parte da igreja. Mas também a palavra de Deus nos fala que este candidato ao presbiterato precisa ser temperante. Isso tem a ver com alguém que é tomado por um fervor espiritual e moral, alguém que é moderado, que é equilibrado, que é calmo, que é prudente, alguém que tem a prudência, o equilíbrio. E nós precisamos disto nos nossos presbíteros, em nós como pastores, que são presbíteros também, nós precisamos da temperança. Nós precisamos da temperança, do equilíbrio, da calma, da prudência, da moderação. Paulo também diz não só que é necessário, então, que o presbítero, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, mas ele vai falar também que este presbítero precisa ser sóbrio. E sóbrio tem a ver com o caráter, com ser sensato, ter o domínio próprio, estar disposto e desejoso de aprender, como sinal de sabedoria, de sobriedade. É alguém, então, que no seu caráter é alguém sensato. É algo bem interior, sim, porque a próxima característica que Paulo coloca é como essa sobriedade, como ela é demonstrada. Quando Paulo, então, diz que além de ser sóbrio, ele precisa ser modesto. Ele precisa ser modesto. Se sobriedade é, então, uma característica interior, a modéstia é como essa sobriedade, ela então se manifesta. Como ela é colocada em prática, como esse interior sóbrio, equilibrado, moderado, que tem domínio próprio, que está disposto também a aprender, não só a ensinar, porque o presbítero precisa ser apto para ensinar isso, vamos ver mais à frente, mas ele está disposto e desejoso de aprender esta modéstia. É alguém que tem um comportamento ordeiro, ordenado, que tem uma conduta disciplinada. Nós vamos, então, parar com esta quinta característica. O presbítero precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio e modesto. Nós temos pedido que você, até porque nesse momento você não pode apresentar candidatos, só a partir do domingo 23. Ainda assim, você não perderá nada se você esperar até o domingo 30, quando então nós esperamos terminar com os diáconos, as características dos diáconos. E você terá até o domingo 20 de novembro, conforme estabelecido pelo Conselho, para a apresentação de candidatos. E nós queremos estimular você, ore, peça sabedoria a Deus. Olhe o seu candidato à luz, não das suas preferências, de gosto, do que você pensa, o que o outro candidato pensa, da sua amizade, de ser ou não de tal ou qual família. Essa não é a questão mais importante. As questões mais importantes são as qualificações bíblicas deste presbítero e deste diácono, que precisam estas qualificações serem buscadas conforme a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor Deus, pois, nos dirija, nos dê sabedoria
na busca dessas qualificações, que possamos buscar homens que, à luz da palavra de Deus, tenham essas qualificações que a palavra de Deus requer, para que seja bênção para a vida deles e para as nossas vidas como igreja do Senhor. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.